Vamos lá para a segunda folha do caderno. Ignora essa carinha aqui que eu fiz. E se o denominador não for igual a 100? E se eu tiver qualquer outra fração em que o denominador não seja igual a 100? Oh, meu Deus, acabou, não tem porcentagem? Não. Não é bem assim. O que a gente vai ter que fazer é a transformação de uma razão em porcentagem. Lembrando que razão significa divisão. Para explicar isso, imagine a seguinte situação. Sempre melhor com um exemplozinho para dar aquela fortalecida na mente. Em um bairro, a cada 4 meninos, 3 jogam futebol. Esse 4 aqui, agora a gente vai ter que puxar algumas definições sobre fração. Numa fração, vamos colocar uma fração genérica aqui, com numerador A e denominador B, basicamente A e B, A dividido por B. A gente tem que esse A, ele representa as partes, as partes do todo que eu tirei, tá? E o B, ele representa a quantidade de partes que o todo foi dividido igualmente. Ou seja, o B representa o todo e o A representa as partes do todo. Fica mais fácil a gente ver isso na fração com número. O 4, ele representa para mim a quantidade total, tá? São 4, o todo que eu tenho foi dividido em 4 partes. E esse 3 representa a quantidade de partes que eu tirei desse todo. Ou seja, a cada 4 meninos, que é o meu todo, 3 jogam bola. Esse 3 eu retirei desses 4 meninos, tá? Por isso que tem essa relação. Mas para transformar essa fração em porcentagem, o que a gente faz? Para transformar em uma razão percentual, a gente tem que fazer uma igualdade, que é 3 sobre 4 igualar a x sobre 100, beleza? Aí, a gente vai... É como se a gente perguntasse 3 sobre 4, né? Beleza, eu tenho 3 sobre 4 aqui. 3 sobre 4 corresponde a quantos x%? É como se a gente estivesse fazendo essa pergunta. Só que aqui, ao invés de perguntar, a gente está igualando para ver o resultado. É como testar para crer. Será que isso aqui é verdade? Eu vou testar. Então, a gente está igualando aqui, tá? Então, 3 sobre 4 igual a x sobre 100. A gente tem uma igualdade aqui, então é só multiplicar cruzado. Multiplicou cruzado, 4x igual a 300, logo x é igual a 300 sobre 4, x é igual a 75. Esse 75 é o quê? 75%. Aqui no caso, essa fração fica muito fácil de ver. Dá para você ver que se o todo é 100% e eu dividir 100% em 4 partes iguais, só pode ser 25% cada parte. 25 vezes 4, 100. E aqui eu estou falando que eu tenho 3 partes desse todo, ou seja, 3 vezes 25, que é 75. Nessa fração dá para a gente ver claramente isso. Mas se você não viu, não se desespere. Segue esses passinhos aqui que o resultado sai. Agora, haverão frações que você não vai ter essa facilidade toda. Inclusive, a porcentagem nem sempre vai vir número bonitinho. Pode vir, por exemplo, só vou criar uma porcentagem aqui, ó, 37,349%, né? Pode ser, né? Não, 349 é um pouco tenso, tá? No caso seria 37,34%. Porque no caso você teria que dividir por 100, então só ia andar 2 casinhas. Para ter 3 casas aqui, você ia ter que dividir por 1000. Falei errado. Então você pode ter, por exemplo, 37,34%. É uma porcentagem bem zoada, mas é uma porcentagem.
Aí aqui, se x é igual a 75, logo 75 sobre 100, 75%, tá? Achamos o percentual, a porcentagem de meninos que jogam bola nesse bairro. Agora, para a porcentagem de um número, né? Eu tenho um número e eu quero descobrir qual que é a porcentagem desse número. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Quanto que é um exemplo bem esdrúxulo, bem assim, esdrúxulo, o que tem a ver? Um exemplo muito simples. Quanto que é 50% do meu salário? A gente sabe que 50% é a metade, né? Então, quase sempre a gente nem relaciona isso com todo esse processo que a gente está fazendo. Mas se eu quiser, por exemplo, por algum motivo, razão, circunstância, descobrir quanto que é 88% de 735? Vamos descobrir como que faz para eu achar a porcentagem de um número. Eu tenho um número e eu quero achar quanto vale 88% dele. Lembra que essa porcentagem significa dividido por 100. Então, 88% ele pode ser escrito como 88 dividido por 100. Essa preposição de, ela nos diz que haverá uma multiplicação, tá? E 735 é 735, é o número que eu estou analisando. Então, trazendo isso de uma forma mais simples, a gente tem 88 sobre 100 de 735, de multiplicação. 88 sobre 100 multiplicado por 735. Aí o que a gente faz? A gente multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Aqui, se você não estiver vendo, tem o número 1 aqui, tá? Então, a gente multiplica 88 vezes 735 dá 64.680. 100 multiplicado por 1 dá 100, né? Eu não sei se eu falei 88 dividido por 735. Se eu tiver falado isso, eu errei, tá? Desculpa. Falei errado. 88 vezes 735. Mas, enfim. 64.680 dividido para 100. O que a gente faz? A vírgulazinha está aqui. Traz duas casas para a direita. Pulou para cá. Pulou para cá. O resultado é 646,8, tá? Esse 646 está meio esquisito, mas isso aqui é 646,8.